Já para o senhor, pastor Carlos. Ele vai discutir. Bom, está aparecendo ali direitinho, o Luiz está aparecendo também. Chega só mais um dedinho. Isso. Agora aqui, o microfone dessa distância aí. Tá legal. Semana que vem tem um marquinho aqui. Esse então ao vivo, não posso falar mais desse. Opa, no ar aí, 21 horas aqui, certinho no estado do Rio de Janeiro, do pranto à alegria. Pastor Daciel, pastor Carlos Salles, nosso irmão evangelista missionário Luiz. A mesa está seleta hoje ou não? Fala você. Sim, senhor. Glória a Deus. Deus, ele tem feito aí maravilhas, né? E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que ele tem nos proporcionado. E a gente vê o operar de Deus e as suas maravilhas nessa presença maravilhosa do nosso amado irmão Luiz, do nosso pastor Daciel, Júlio, nosso amado professor Fernando Lopes. E nós temos a alegria do Senhor nesta noite. Amém? A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que Deus esteja abençoando. Pastor Daciel, saudades ali da bica, né? Do pastor Carlos Werle, da comunidade. E hoje ele está aqui conosco. Ele vai falar um pouquinho, né, do pranto, alegria, da palavra de Deus. E a gente continua nessa pegada. Toda quinta-feira, 21 horas, aqui o bate-papo cristão com um convidado, com um homem de Deus. E o nosso objetivo sempre é esse, compartilhar o reino de Deus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, querido. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivemos na presença de Deus. E eu queria dizer para você que você é o nosso convidado especial. Que você possa se achegar mais a mais à presença de Deus, que você possa ouvir a palavra de Deus, que hoje vai tocar no seu coração. Eu não sei se você está vivendo um momento de pranto, se você está vivendo um momento de alegria, mas o Senhor pode transformar qualquer maldição em bênção. Ele vai transformar na tua vida, como transformou na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão missionário evangelista Luiz, que está aqui presente, aqui dando aquela reunião de oração toda terça-feira, não, 15 em 15 dias, ali na comunidade de Cascadura, no nosso irmão da Igreja Metodista. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Eu tenho que vir mais aqui, Júlio, porque toda vez que eu venho ele me promove. Mas louvado seja Deus por isso. Meu muito boa noite a todos que estão conosco aí mais essa noite, nos dando privilégios. Irmão Júlio, pastor Daciel, professor Fernando, pastor Carlos Salles. Deus nos abençoe aí para que, como o pastor Daciel falou, tenhamos realmente uma noite abençoada, inspirada por Deus aí, por misericórdia dele. É isso, estivemos juntos no domingo, né? Momentos de reflexão, a palavra de avivamento com o pastor Elcio ali, um tema muito bacana, e a receptividade foi muito boa, né, na live do Facebook. E hoje nós estamos com esse tema aqui do pranto à alegria. E eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Estamos cortando a sua função. Uma década atrás, essas palavras me fizeram cambalear quando a empresa onde eu trabalhava me demitiu. Na época me sentia arruinada, fala, né, uma senhora que foi demitida. Em parte porque minha identidade estava entrelaçada ao meu papel como editora. Senti recentemente uma tristeza parecida ao saber que meu trabalho temporário tinha terminado. Mas desta vez não me senti abalada, pois com os anos vi a fidelidade de Deus e como Ele pode transformar meu pranto em alegria. Apesar de vivermos num mundo decaído, onde enfrentamos dores, decepções, Deus pode nos levar do desespero ao louvor, como vemos na profecia de Isaías sobre a vinda de Jesus, em Isaías 61, de 1 a 3. Ele nos dá esperança quando não a temos, nos ajuda a perdoar quando pensamos não poder, e ensina que a nossa identidade está nele, e não no que fazemos.
Ele nos dá coragem para enfrentar o futuro incerto. E ao vestirmos os trapos de cinza, nos dá vestes de louvor. Ao enfrentarmos perdas, não devemos fugir das tristezas, mas também não queremos nos tornar amargos ou inflexíveis. E ao pensarmos sobre a fidelidade de Deus, sabemos que Ele está disposto e pode transformar o luto em alegria novamente, nos dar graça suficiente nesta vida e plena alegria no céu. Pai, tornaste a dor de Jesus na cruz em nosso melhor presente. Aprofunda a minha fé para que eu possa acolher o teu amor transformador em minha vida. Deus pode trazer crescimento, meu irmão, a partir dos nossos momentos de sofrimento. Você pode ler hoje Isaías 61, de 1 a 4. Enviou-me por sobre os que Sião estão de lutos, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto. Deus pode transformar o meu coração, Deus pode transformar o seu coração, Ele pode transformar o pranto em alegria. E às vezes passamos momentos de adversidades, momentos difíceis, a gente fica triste. Essa semana mesmo eu estava triste, estava assim, depressivo. E são tantos problemas, problemas familiares, problemas de saúde. E às vezes a gente pensa assim, Senhor, dai-me o refrigério, cessa os ventos e cessa a tempestade, porque às vezes a carga emocional é tão grande que a gente quer prosseguir na obra do Senhor. Mas quando você vê uma notícia na televisão, você vê tantas pessoas ali, não é? Pessoas desiludidas, pessoas envolvidas em tantas coisas, né? Você, em vez de ficar alegre, você fica às vezes triste e você fala assim, que mundo é esse que a gente vive? Mas Deus pode transformar o meu mundo, o seu mundo, do pranto em alegria. Não é isso, pastor Daciel? Deus transformou a vida desse homem, a minha, do pastor Carlos Salles, do Luiz. E hoje ele está aqui para falar um pouquinho do pranto e alegria. É verdade. Nós hoje presenciamos, eu e Fernando, de um rapaz que levou um tiro porque tentaram levar a moto agora, dele. Né? Agora. Foi ontem, né? Foi ontem. Se lembra do nome dele que a gente vai orar até no final? Rafael. Então nós podemos falar com o Rafael que houve ali um grande livramento. Porque ele levou um tiro, a bala não se alojou, não atingiu nenhum órgão, graças a Deus. E ele estava até caminhando já estava caminhando, porque Deus nos livra. Foi um momento de pranto dele, em perder um bem, né? Que a gente luta tanto para conseguir um bem. E ele entrou em luta corporal, né? Entrou em luta corporal para poder defender aquilo que ele tinha. Infelizmente, no dia de hoje, no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo um momento de pranto. E pranto significa o ato de chorar, significa lastimar, queixa, lamentação, isso é pranto. E nós vemos na Bíblia Deus transformando prantos em alegria a cada momento. Se a gente for buscar lá no livro de Êxodo, o povo de Israel, ele estava vivendo pranto por muitos e muitos anos. O povo de Israel ficou preso no Egito 430 anos. E viveu momentos de muito pranto, muita tristeza, muita aflição. Mas Deus deu o escape. Deus deu a esse povo a alegria de ter a sua vida agora na presença de Deus. Porque na presença de Deus não é uma alegria passageira. É verdade. É uma alegria perene. Nós vivemos a alegria do Senhor a cada dia. É Ele que nos sustenta no dia de hoje. E não foi só no caso do povo lá com Moisés saindo do Egito. Moisés foi um instrumento. Nós vimos isso acontecer com os profetas também. Verdade. Nós vimos acontecer com Neemias também. O povo estava vivendo um momento de pranto. Neemias chorou quando soube que o povo estava vivendo num lugar terrível. Jerusalém estava destruída, era um monturo de sujeira para tudo quanto é lado. Quando a gente vê essas guerras que estão acontecendo no mundo,
quando a gente vê na Ucrânia prédios totalmente destruídos, a gente pode imaginar o que Neemias viveu. E Neemias transformou o pranto dele em alegria, porque ele pôde fazer algo pelo povo de Deus. Ele colocou a mão no arado. E nossa alegria é estar na presença de Deus, sentindo a presença de Deus e sendo instrumento nas mãos de Deus, como foi Neemias. Né? Amém, a gente vê a transformação do pranto quando Jesus chegava e a multidão corria para ele, que a multidão estava em pranto, pessoas doentes, cegos, coxos, e as pessoas iam para Jesus com tristeza no coração, tristeza no olhar, e essa tristeza no olhar se transformou em alegria, porque Deus transforma a nossa vida. Eu fui transformado, como o Fernando falou, o Fernando foi transformado, fomos transformados porque Deus me amou de tal maneira que deu-me a oportunidade, e dá a você também essa oportunidade de sermos transformados de dia a dia. Então, essa transformação de pranto, de tristeza, em regozijo, em alegria, porque a própria palavra de Deus diz que, para nós, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, como ele venceu o mundo, eu, na presença dele, vou ser mais do que vencedor. Amém. Então, a minha alegria não está em momentos nessa vida, mas na certeza que eu vou viver essa alegria perene na presença de Deus. Amém. E você Amém. também pode viver isso. É só você querer. Glória a Deus, né? E está aqui os nossos irmãos entrando. Está aqui o pastor Carlos Wesley, né? Pastor da Ciel, a gente da melhor qualidade, né? Eu falei, né, que eu briguei com ele, né? Que a gente veio discutindo tudo. Agora ele está fazendo elogio para o senhor. Para você não. Não, para mim não. Ele não fala nunca, poxa, não fala diretamente. Ele elogia a mesa seleta, mas para mim não fez um elogio aqui não. Estou aguardando aí, pastor Carlos Wesley. Nossa irmã Dora Leia Goulart também está aqui. Minha esposa. Sua esposa, ó. Dora Leia, boa noite, minha irmã. Carla Lúcia também, conhece? É mesmo na minha igreja. Carla Lúcia, membro da sua igreja. Eu estou bem assessorado. Então está bem assessorado. Convida ela para vir aqui, a Carla Lúcia. Vamos vir. Vai vir aqui, né? Minha esposa também que está assistindo. Que Deus abençoe o programa de hoje. E hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Salles no seu traje assembleiano. Inclusive eu pedi aí para me prestar o paletó. Ele falou que não, de jeito nenhum. Fiquei um pouco magoado, mas a gente está entrando agora, não é, aqui numa harmonia, numa paz celestial, porque Deus está presente em nossas vidas. E ele vai falar um pouquinho, ele já teve tantas experiências do pranto à alegria. Fala aí, meu irmão. Mais uma vez, na paz do Senhor, os amados irmãos, e também todo o pessoal aí que nos assiste, nos acompanha, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra que essa semana Deus me deu, e antes eu quero dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto nós estivermos afastados do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, essa condição que nós vivemos, dessa violência, de tudo que não presta vai estar acontecendo, como diz o pastor da Ciel. Essas aflições, elas vão vir. E a gente vê a desobediência do povo de Israel, e eu quero trazer aqui uma lamentação de Jeremias, no capítulo 4. Perdoa, Fernando, mas eu preciso ler. Diz assim, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino do bom, e como estão espalhadas as pedras do santuário, e ao canto de todas as ruas da cidade. Os preciosos filhos de Sião são comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra de mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá nada. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, e os que se criaram
em carmesim abraça um esterco, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como um momento, sem que trabalhasse nela com as mãos algumas. Os seus narizes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram roxos de corpo do que os rubins, polidos do que a safira. Mas agora escureceu sem um parecer, mais do que o negrume. Não conhecem nas ruas a sua pedra. Se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos às espadas são ditosos do que os mortos de fome, porque estes esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. As mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. O que quer dizer isso, professor Fernando Lopes? Que Deus chama o seu povo para uma terra que mana leite e mel, para as primícias. Deus tem chamado, e nós sabemos que, conforme diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Amém. Deus tem convidado o seu povo para comer o melhor dessa terra. Verdade. Ele tem preparado uma mesa para que nós venhamos estar com Ele, se fartando nessa mesa. Mas, segundo o que a palavra do Senhor diz, que muitos estão desejosos de encher o seu estômago com as bolotas que são jogadas para os porcos. Porque erraram o alvo, porque abandonaram o Senhor, e a gente sabe que esta vida está indo de mal a pior. Então, a gente está falando do cerco que a Síria impôs sobre Judá e Jerusalém. Ali, professor Fernando, o próprio rei, ele se vestiu de pano de saco. As pessoas dentro daquela cidade comiam esterco de pombo, cocô de pombo e cabeça de jumento. E uma mulher, ela falou assim: dá-me o teu filho para cá, porque esta noite nós vamos comer o teu filho. Nós vamos matar ele, colocar dentro da panela, vamos cozer e vamos comer. E amanhã eu te dou o meu, a gente faz a mesma coisa. E no outro dia, quando ela foi ter com a outra mãe, ela escondeu o menino, falou: meu menino ninguém vai comer. Então, ela chegou o rei e falou assim: rei, me acorde. E o rei falou: de onde eu devo te acudir? Da eira ou do lagar? E se o Senhor dos Exércitos não te acode, o que posso fazer eu? Então, essa era a situação de Judá, de Jerusalém, e nós estamos vivendo situações piores, Fernando, piores. Nós precisamos entender, enquanto nós não olharmos para o Senhor, o Salvador das nossas almas, nós vamos a cada dia viver numa situação pior ainda. Amém, glória a Deus, né? Está aí uma palavra forte. Fiquei até sensibilizado agora. Pastor Carlos Welles, povo amado, pastor Carlos Salles Luiz, não é? E falou aqui: meu grande amigo, professor Fernando Lopes. Pô, agora matou, né? Pô, hoje ele exagerou, né, rapaz? Nunca ouvi isso na minha vida. Fiquei até feliz, pô, partindo do pastor Carlos Welles, rapaz. Obrigado, pastor. Deus abençoe, saúde e paz para você. Um abraço aí para dona Sarima. Um abraço para dona Sarima. Vou ligar para ela, né? Esse café que está prometido é 5 anos. Se Deus quiser, vai sair. E ele vai estar aqui conosco com o pastor Márcio no dia 11 de maio, pastor Carlos Werley, né? Poxa, que alegria, que redimiu ele, né? Agora eu estou bem sensibilizado. Não tocou meu emocional, rapaz. Ele realmente mexeu com o meu emocional. Está perdoado. É bonito. Né? Olha, perdoei por todas as divergências, debates teológicos, e foi perdoado aqui no ar, entendeu? Tem testemunha aqui em volta. Deus te abençoe, meu irmão. Dora Leia Goulart, a ovelha aqui, né? Do pastor Daciel, que está assistindo a nossa programação.
nosso irmão Gervásio, propaganda sonora. Vou anunciar até o evento aqui do nosso irmão Gervásio. Ele esteve aqui falando de Jesus, começamos há muitos anos atrás e temos essa oportunidade de estarmos com bate-papo cristão, porque o irmão Gervásio nos permitiu, né, Luiz? A gente esteve aqui há muitos anos, o nosso irmão Gervásio. E do Pranto à Alegria, Luiz, do Pranto à Alegria, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou também, estava ali, né, de repente, naquela sepultura, a alegria das pessoas que puderam ver a ressurreição de Jesus, né? Então, tantas coisas que a gente passa de triste, né, que realmente entristece a nossa alma, mas Deus tem nos dado vitória. E às vezes a gente passa de uma condição de pranto à alegria. É com você, né? É verdade, né? Quem já não chorou, né? Quem já não teve dificuldades em algum momento, ou chorou exteriormente ou chorou internamente, né? Então, um tipo de choro que muitas das vezes é mais complicado de lidar do que aquele que você apresenta. A gente já conversou sobre esse papo já uma vez na live, eu até na época citei a questão de Davi, que estava ali numa batalha ali, e de repente ali em Samuel, 1 Samuel 30, capítulo 30, que de repente chega uma galera ali, ele estava desguarnecido o local, aí a galera chega, os amalequitas, e saqueiam ali a cidade, leva todo mundo. Levaram as mulheres, levaram tudo, e a Bíblia diz que quando Davi volta a ver aquela situação ali junto com os homens, é um choro, um pranto, uma angústia tal. E ali tacaram a culpa em Davi, que iriam apedrejar, matar Davi. Davi chorou, e eu acho muito bacana o versículo 6, se eu não estou me enganando ali, de 1 Samuel 30, que Davi pede para trazer a estola sacerdotal, e a Bíblia diz assim, e Davi se reanimou no Senhor. Aquele versículo é assim, impressionante. Davi Amém. Se reanimou no Senhor, e ali ele pergunta ali, é para eu ir atrás? Vai que tu vai alcançar, e você vai ter de volta ali tudo aquilo que foi perdido. João também, capítulo 11, Jesus, né, ali junto de uma família, de Marta, de Maria, do seu amigo Lázaro, que havia ali morrido. Jesus também via a angústia ali daquela família, e Jesus, ao chegar ali, aquele chororô danado, e Jesus também se emociona de uma tal forma que chora também junto com os seus amigos ali, com aquela família amada. Mas eu estava pensando, esses dias pensando sobre esse tema, a gente geralmente fala dos personagens bíblicos e muitas das vezes não fala diretamente de Jesus, né? E justamente o que me veio no coração foi Isaías 53, que o pastor Otávio há poucos dias, há poucas semanas, fez um comentário aqui. Isaías ali já vendo o que aconteceria com o nosso Salvador Jesus Cristo, ele faz um relato ali no capítulo 23 de como aquilo aconteceria, né? E a gente sabe que aquilo se cumpre, aquilo vem acontecer, Jesus vai ali para aquela cruz, mas tem todo um processo ali. E eu me imagino o próprio Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, vendo o Filho naquela situação. Eu vendo, assim, o Deus vendo Jesus naquela situação, o próprio Jesus naquela cruz, porque quando a gente lê a narrativa da morte de Jesus, me parece que a gente lê achando que Jesus foi para ali tranquilão, como se nada tivesse acontecendo, como se as coisas estivessem ali uma maravilha. E, na verdade, não estava. Ele estava ali sendo extremamente ultrajado, humilhado. Estava numa situação ali, humanamente descrita como uma das piores consequências de morte para aquele momento. E eu imagino que Jesus, internamente, havia ali uma dor, um choro. Ele diz que a minha alma está profundamente angustiada. Ela não fala que ele chorou, mas eu imagino que essa angústia de Jesus, havia um choro ali dentro de Jesus. Eu quero tocar nessa questão do choro de Jesus ali. Eu estou imaginando isso. A Bíblia não diz. Eu estou imaginando isso, como o pastor Carlos bem citou agora. Uma angústia bem profunda. E o Isaías 53, eu vou ler o verso 10 e 11. Ele diz assim, ó. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ou seja, ao Pai agradou moê o Filho Jesus, fazendo-o enfermar.
Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu imagino que Jesus, naquele momento de dor ali, de uma angústia profunda, e aí, de repente, tem dois camaradas do lado de Jesus. Jesus está numa dor, está numa angústia ali tremenda, e um daqueles camaradas fala para ele: poxa, a gente está aqui porque a gente cometeu um pecado e a gente está pagando por eles, mas o Senhor nada fez. E a gente entende, sabe ali que ele reconhece Jesus como Senhor. Quer dizer, Jesus está numa cruz, pendurado, numa tremenda angústia, num tremendo choro, a gente pode se dizer assim. Mas aquele choro de Jesus, aquela angústia de Jesus, ao mesmo tempo que ele estava ali no sofrimento, ele teve uma grande alegria de um pecador se arrepender. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aquele pranto que eu imagino que Jesus estava sentindo ali na sua alma, no seu coração, ele automaticamente, ele logo se transforma em uma grande alegria. Porque um pecador se arrependeu ali na cruz. É verdade. Um foi salvo, o ladrão foi salvo, e o outro não. A gente não sabe o que ele roubou, se ele não foi batizado, se ele frequentava uma sinagoga, mas ele estava ali, mas ele entregou naquele momento, se arrependeu e entregou o seu coração. Né? Isso é muito bonito, né? Uma dor de Jesus, um planto, eu acredito que um planto ali interno de Jesus, e de repente um pecador se arrepende, onde ele verá o fruto do seu penoso trabalho. É verdade. Porque o trabalho de Jesus para Deus, para o Pai, era esse, era vir à terra, talvez tentar convencer, mas como a galera não se convenceu, não amoleceu ali o coração, ele tinha aquela tarefa para executar. E aquela tarefa daria a ele o fruto daquele penoso trabalho que somos nós hoje, como vocês bem comentaram. Somos pessoas hoje já arrependidas dos nossos pecados. Numa angústia, pai, se for possível, passa de mim isso. O sofrimento era não só angustiante, como era um sofrimento de dor, né? Física, de maltrato, né? De tanto ali, a morte de cruz é a morte pior que tem, que é a morte mais agonizante que tem, né? É uma coisa terrível. E ele com sede ali, né, ainda deram vinagre para ele, deram, né, ainda para piorar a situação. É uma coisa terrível, né? Uma coisa que sim, indescritível, que humanamente falando, só em pensar a gente já passa até mal. Né? A gente romantiza muito esse relato bíblico da morte, a gente lê romantizando muita coisa. Mas se a gente pegar o relato... Inclusive, o cineasta, né, ele mostra ali, né, cenas terríveis. Cara, eu não consigo assistir aquele filme na sua totalidade. Quando chega essa parte da crucificação, eu não consigo. Mas a leitura a gente consegue fazer com facilidade, porque a gente não leva a nossa mente a entender que aquilo ali foi algo extremamente trágico para o Senhor Jesus, que após a sua ressurreição nos trouxe salvação e nos trouxe vida. E no início diz assim, ele foi subindo como numa terra seca, como raiz numa terra seca. Ele não tinha parecer, nem formosura, e nós não fazíamos caso algum dele. Então, o que tem acontecido hoje ainda, nós precisamos estar ligados em tudo aquilo que Deus ele fez por nós, desde os primórdios. A gente precisa então estar compungindo o nosso coração em relação a tudo que Deus tem preparado. Hoje nós vivemos numa concupiscência tão grande, numa lascívia, que a gente esquece o bom prazer de estar com o Senhor. O prazer do homem está em adorar o outro homem, a anatomia do outro homem, que eu digo assim, homem e mulher. Hoje em dia a gente coloca aí, a gente vê, melhor dizendo, nas redes sociais, o que mais se adora é o corpo humano, a anatomia do corpo humano. É uma mulher de biquíni, os filmes eróticos, tudo que se diz a respeito de erotização
está em alta, mas quando se fala verdadeiramente do Evangelho, nós estamos ainda conforme Isaías 53. Nós não fizemos caso algum dele e ainda não fazemos a não ser pelos nossos próprios interesses. Amém, glória a Deus. Pastor Daciel, normalmente o homem toma tantas decisões, e às vezes decisões erradas, né? E às vezes ele cria para ele, né, uma certa angústia, uma certa dor, né, porque tomou uma medida, uma atitude errada. E quer que Deus corrija essa situação. E aí se lembra do Senhor. Muitas pessoas às vezes se arrependem, se lembram do Senhor e quer que o Senhor dê um jeito na situação, né? E essa responsabilidade, às vezes, pois não, meu querido, está falando aí? Ele está falando, pastor Daciel. O pastor Daciel. O papel, porque faz barulho no microfone, é isso. Pois não, meu querido, está degustando aí esse... Acabou? Já acabou o açaí? Está fazendo essa degustação gostosa. Então, conclusão. E às vezes a gente toma a decisão errada mesmo, né? A gente é criador e quer que o Senhor corrija isso de imediato, né? E às vezes Deus dá 1, 2, 10, 20, 30 oportunidades para que você se arrependa, para que você possa voltar. Mas a gente sempre coloca a responsabilidade que é nossa, ou transfere para o outro, né? Ou transfere para Deus. E isso é muito difícil. O que, filho? Ele está raspando aí, está saindo. Não pode. Não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui é muito sensível, porque o microfone, de repente, ele captura, né? Tudo do áudio. Então, conclusão. Falando que eu estava comentando, dando prosseguimento, será que a gente espiritualiza aquilo que não deve ser espiritualizado, e o que deve ser espiritualizado a gente não consegue espiritualizar? Nós temos uma posição muito interessante. Às vezes eu fico observando as pessoas, e a gente observa muito os outros. A nós mesmos, não. É verdade. Então a gente fica observando os outros, e a gente fica observando. Muitas das vezes as pessoas vão para a igreja em busca de uma bênção. É verdade. Porque hoje em dia existem algumas denominações que só pregam bênção. Mas a gente esquece que a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Tereis aflições. De boa. Nós temos essa diferença do pensamento de Deus para o nosso pensamento. Como o povo judeu, eu falo muito isso na minha igreja, o povo judeu pensava assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois de mim, eu de novo. E nós hoje não estamos diferentes disso, não. Poxa, eu ia falar exatamente isso. Nós não estamos diferentes disso, não. Dentro da igreja, dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho, nós só queremos a bênção do Senhor. Mas no nosso caso, de que somos cristãos, nós somos chamados por Deus para sermos bênção. Essa é a nossa diferença. A nossa diferença é se colocar na posição daquilo que Deus quer que nós façamos. E eu só posso fazer isso se eu transformar todo o meu pensamento, todo o meu pranto em alegria. Porque quando eu transformo o meu pranto, meu pensamento em alegria, eu vou ter mais a presença do Espírito de Deus em nós, que vai me fazer não olhar para mim mesmo. Eu não sei se os irmãos têm visto isso, mas na rede social a gente vê muito. Você bota lá no Facebook ou qualquer outro Instagram, o cara fica na frente do espelho. Não é assim? É verdade. Mostrando o bípse, o trípse, o quádriceps, sei lá o que bota, mas fica se mostrando e esquece que isso tudo vai virar pó. É verdade. Isso tudo vai virar pó. O nosso corpo ele passa a ter um valor quando o Espírito Santo de Deus
entra na nossa vida e ele nos conduz, porque a atuação de Jesus Cristo veio para resgatar. E ele, sabendo que nós teríamos esse pensamento, mandou o seu Espírito para viver em nós, para sermos transformados de dia a dia. Eu sou transformado de dia a dia pelo Espírito de Deus na minha vida. Eu tenho pouco tempo de convertido, eu tenho só 41 anos de convertido, né? Eu me converti, me casei e Deus me abençoou. Eu hoje tenho 3 filhos lindos, abençoados, e só me dão alegria, mas essa alegria muitas vezes vem previsto antes da alegria uma série de problemas, mas que eu tenho que encarar como um momento em que Deus me dá a oportunidade de exercitar o amor dele em mim. Amém. E não só em mim, mas nos outros. Por isso Deus nos coloca como liderança em algum lugar. Não que eu não tenha problema, eu tenho muito. Mas eu sei que os outros também têm e eu participo desse problema deles, trazendo aflora a presença de Deus, que me acalma, me acalenta, me dirige e me transforma. Eu só posso ter esse momento de reflexão se eu pensar com a presença do Espírito na minha vida. Como o apóstolo Paulo falou com muita sabedoria, ele podia falar. Eu, sei lá, às vezes eu perco muito, eu vacilo muito, eu sou tão pecador que eu não posso nem dizer como o apóstolo Paulo dizia, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Essa atitude de Paulo de vencer todos os obstáculos para pregar a palavra de Deus, isso, irmãos, tem que ficar visível em nossos corações, porque isso é que nos dá alegria. Quando a Bíblia diz a alegria do Senhor é nossa força, é a presença de Deus que nos transforma e nos faz viver essa alegria dia a dia. Amém, glória a Deus. Salmo 30, 11, 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Pastor Carlos Salles, quem veio do mundo e se converteu, como eu, você, talvez o Luiz, não sei, o pastor Daciel. Com certeza. Pois é, o pastor Carlos Oer teve esse privilégio, né, que já nasceu em berço evangélico, o Júlio também já nasceu em berço evangélico, então muitas pessoas tiveram essa oportunidade. E aqueles que se converteram tiveram, né, num mundo que não existe, né, mundo secular e espiritual, está tudo misturado. Só que as pessoas, de repente, passam, né, a de repente colocar aqui espiritual e secular. Mas para você viver no mundo secular, você tem que ter a tua parte espiritual, você estar bem, para que você consiga sobreviver no mundo secular. E também para você ter as coisas básicas que o mundo secular oferece, né, a gente também tem que estar bem no mundo secular e no espiritual. No final, né, existe essa mistura todinha. Mas qual é a grande dificuldade hoje do homem? É viver a palavra de Deus, porque muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus, mas a gente já falou sobre esse tema aqui, né? Mas as pessoas têm essa dificuldade de administrarem e viverem a palavra de Deus. Por isso que a gente vive nessa violência, a gente vive nesse mundo que a gente não sabe o que vai acontecer. O rapaz foi assaltado ali, a gente volta para casa temeroso, você liga o noticiário, é uma coisa ruim e tudo. Então, Deus transforma o nosso pranto em alegria, sim. Mas será que a gente não é o causador de tantos problemas? Por isso que a humanidade, carente de Jesus, carente do alimento espiritual, está nesse momento vivendo isso? Professor Fernando, eu gostaria de responder a pergunta do senhor, trazendo em evidência a situação que Pedro viveu. Ele viveu 3 anos de ministério com o Senhor Jesus Cristo e, num dado momento, ele falou com o Senhor Jesus Cristo que
jamais abandonaria ele. E Jesus ainda disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. É verdade. Então, a gente vê que um homem que andou com Jesus, teve experiências com Jesus, É verdade. depois ele passa por uma situação, uma crise tremenda, por causa que ele negou Jesus. Ele chega a falar assim: eu vou de pendurar chuteira, eu não fui digno de estar ali junto com o meu mestre. A gente vê, o senhor sabe qual o único que permaneceu com Jesus? Até o fim. Até o fim, ali na cruz, foi João, o único, é o João. João, ele estava nos pés da cruz. Jesus, ele dizia para os seus discípulos assim: quando prender o pastor e matar o pastor, as ovelhas se desviarão. E não ficou um, somente João ficou, porque João, ele tinha um conhecimento muito grande do pessoal ali. João era, como se diz assim, era bem conhecido, e o pai dele tinha posses dentro da cidade, era um homem de negócios, e ele permaneceu ali porque ele era muito bem conhecido e era o mais novo da turma. Mas a pergunta do Senhor, ela, hoje em dia, a gente vê e a gente coloca a nossa vida a mesma coisa. A gente precisa olhar para Jesus. Se a gente tira os olhos de Jesus Cristo, nós, qualquer um, não há super-homem, não. É só através de Jesus, através da graça que foi aí colocada em Jesus para ser dada a cada um de nós, só através da graça de Cristo. Porque se não for por Ele, nós também perecemos. O Senhor, Ele tem aí uma misericórdia muito grande para conosco. E conforme o pastor Daciel diz aí, a gente vê em Paulo, ele diz assim: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele imitava a Jesus Cristo, ele buscava. Nós precisamos imitar, nós precisamos buscar. E é a palavra que eu sempre trouxe aqui, não quero repetir novamente. Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo, para que pregando às outras pessoas eu de alguma maneira não venha ficar reprovado. O que ele está dizendo? Eu esforço e eu obrigo o meu corpo a trabalhar para Cristo, eu obrigo o meu corpo a andar em direção a Ele, porque se eu não fizer isso, eu posso ficar reprovado. Então, tem que ser o nosso dia a dia. E a gente tem aí um perigo muito grande, porque qualquer coisa nos desvia do foco. E nós precisamos estar focados naquilo que Cristo tem para comigo, que Cristo tem para contigo, com cada um de nós. Eu estava hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo que estava um pastor sentado na cadeira de roda, e ele diz assim: eu errei muito na minha vida como pastor, e quando eu entrei na igreja, eu queria ser mais do que o pastor meu. E eu sou de uma região que os pastores têm muitos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas eu queria algo mais. E as pessoas chegavam para mim dentro da igreja: o senhor prega muito mais do que o pastor presidente, por que o senhor está fazendo isso? Então, levou ele, massageou o ego dele, que chegou um certo momento, ele passou por cima do pastor presidente. E ele falou que encontrou facilidades dentro do meio cristão. Existem muitas facilidades. Talvez a pessoa hoje em dia está comprando a bênção, as pessoas hoje em dia estão comprando um cargo dentro da igreja. E quantas coisas tem feito. E ele falou: eu errei muito. É por causa disso que eu estou sentado nessa cadeira de roda. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos estar trabalhando para um Senhor com os nossos corações puros, sinceros diante de Deus, porque o Senhor, ele tem os olhos como chama de fogo sobre essa terra. E o Senhor, ele fala aí na sua palavra aqui no capítulo 4 de Hebreus. Eu quero estar compartilhando com os amados irmãos o que o Senhor tem falado comigo e contigo. A gente precisa colocar isso verdadeiramente diante de nós. Essa palavra que ela vem, e essa palavra ela trabalha assim
meu amado irmão, de uma forma assim impressionante, tanto na minha vida conforme na tua vida. E nós precisamos verdadeiramente colocar o nosso coração no Senhor. Se não colocarmos, nós também seremos trucidados. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4 de Hebreus: porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então não pense que nós vamos enganar um ao outro e vai ficar por isso mesmo. Nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém, glória a Deus. Irmão Luiz, o pastor Daciel falou aqui que a gente quer a bênção, mas a gente não quer o abençoador. Né? E quando a gente fala igreja, as pessoas têm aquela visão de igreja, de estrutura física, de 4 paredes e tudo. Mas quando você tem realmente um encontro com Deus, você tem uma comunhão com Deus, e Deus fala ao seu coração, independente de onde quer que você esteja, Deus transforma o pranto em alegria, transforma a tua dor, o teu problema, não é, em alegria. E como é que a gente pode administrar isso? A gente vê hoje o culto, né, a personalidade, as pessoas estão preocupadas, né? Eu também estou, hoje eu estou preocupado, eu preciso na terceira idade tomar colágeno, eu preciso malhar, eu preciso fazer atividade física, eu preciso fazer os meus exames, cuidar da minha saúde, mas eu não posso priorizar isso tudo se Deus não tiver, não é, dentro do meu coração. Então, eu procuro fazer o meu devocional de manhã, eu procuro tentar administrar. E às vezes a gente tem essa dificuldade de administrar a nossa vida espiritual com a nossa vida nesse mundo terreno. Como é que você vê isso aí? Você que, né, se converteu, que veio, né, igual a gente, que a gente vem do mundo, como é que a gente consegue administrar isso? Porque quem vem do mundo sabe como é que esse mundo está aí. Como já foi bem falado, o pastor Daciel falou isso, teve ali muita referência a isso só pelo Espírito Santo de Deus mesmo, cara. Porque a gente, com a nossa mente carnal, eu estava pensando esses dias que a gente é como se nós fôssemos um computador que fomos criados de maneira limpa, um computador excelente, lindo, 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 mas que de repente recebeu ali um vírus ali, recebe um vírus e começa a dar algumas panes, começa a sair do controle. E aí a gente começa a ficar contaminado, é igual um telefone, né? Você está com um telefone legal, começa a receber muita coisa, de repente tu recebe um vírus e o telefone começa a fazer coisas que não era para fazer, ele começa a tomar decisões que não eram para tomar. Sozinho, né? E a gente, o ser humano, todos nós tivemos isso, nós fomos criados pessoas perfeitas, seres perfeitos. De repente recebemos um vírus ali e começamos a tomar decisões, começamos a desobedecer à vontade daquilo que Deus tinha planejado para nós. Mas aí o legal é isso, é que a cruz ela faz justamente isso. Como o pastor Daciel bem citou, ela é para nos reconectar com Deus, né? A morte de Jesus foi algo que é para realmente transformar a vida do ser humano em uma grande alegria. A partir do momento em que você entende a pessoa de Jesus através hoje do Espírito Santo atuando aqui na terra, no nosso coração, e você reprograma, como se você reprogramasse ali o teu computador, a tua mente carnal que está totalmente ali com o vírus ali tomando decisões extremamente erradas. E aí o Espírito, quando você reconhece isso, o Espírito Santo ele entra e ele começa a limpar. Ele começa a tornar a coisa como era para ser. Não com aquela dinâmica que seria, porque já recebeu um contágio ali e tal, mas aí a partir dessa varredura que o Espírito Santo faz, a gente começa a caminhar e começa a tomar aquele caminho de volta, aquele caminho da perfeição, né?
E aí, quando Isaías relata lá na questão da morte de Jesus, ele relata tudo isso, que ele levou sobre ele as suas dores, as suas minhas enfermidades, que ele foi ultrajado, como o pastor Carlos já bem dizia. Foi quando Isaías relata que agradou a Deus moer o seu filho, não foi simplesmente moer por moer. Eu gosto de caldo de cana. Quando você chega num lugar que estão ali moendo uma cana, amigo, moer, a pessoa pega e taca a cana lá de novo, aí mais de novo, pega, taca de novo. É uma situação dolorosa. É um processo terrível. Terrível. Mas aquele processo terrível é justamente para fazer esse caminho de volta que o ser humano se perdeu, mas ele é justamente para voltar. E aí, quando eu estou pensando isso, eu pensei ali naquelas parábolas da ovelha perdida e da dracma, né? Que Jesus vai falar ali, qual o homem que tendo 100 ovelhas, perdeu uma, ele deixa as outras 99 ali no local de segurança, ele volta para procurar outra e achando, ele bota no ombro e volta feliz da vida, né? E aí o texto vai dizer que há uma grande alegria, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há uma grande alegria quando esse Espírito de Deus, quando a gente entende o Espírito de Deus, como o pastor Daciel falou, ele toca. A minha experiência foi isso. Eu já contei aqui, eu estava ali pronto para sair na escola de samba, estou deitado, largado em casa, ouvi algo no seu coração, vai servir a Deus. E eu não retruquei aquilo. Aí minha esposa estava voltando, que ela já estava procurando na época uma igreja, que ela chega, eu falei assim para ela, vou servir Jesus. Hã? Servir Jesus? Eu falei, vou servir Jesus. Eu ouvi algo aqui no meu coração que mandou ir lá para a igreja metodista lá em Cascadura. E nesse processo eu estou há 14 anos. Mas eu ouvi a voz do Espírito, graças a Deus por isso. Não fiz dureza com o coração e estou aí rendido aos pés do Senhor. E a morte de Jesus é justamente para isso, né? O sangue de Jesus foi derramado pela humanidade. Então, todo aquele que entender esse processo e quiser retornar para o caminho da perfeição, precisa entregar a vida para Jesus. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, assim, a gente de fato precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Deus, o Espírito vai falar, né? Quando você ouvir a voz, não endureça, né? Não endureça a voz para o Espírito Santo, porque, na verdade, ele quer nos reconectar novamente com Deus e quer nos fazer voltar ao plano original, que é andar em perfeição diante da presença de Deus, né? Então, assim, a gente, pelo Espírito Santo, a gente consegue, apesar das dificuldades, viemos conversando as nossas lutas aqui, mas mesmo diante das nossas lutas, a gente consegue ter uma tranquilidade em Deus para trabalhar e continuar prosseguindo, Amém. Perseverando e crendo que essas dificuldades, elas em algum momento vão passar. Exato. Elas não são eternas, como o choro não pode ser eterno. O que deve ser eterno é a alegria. É verdade. Apesar das dificuldades, a alegria deve ser eterna. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Apesar da nossa fraqueza, do nosso choro, das nossas tristezas, a alegria é a nossa força. Ele está alegre. O ser humano é muito interessante, né? Cada um de nós tem uma experiência diferente com Deus, mas o Deus permanece unido. O amor dele é de tal maneira que ele não olha para essas... Nós olhamos para essas imperfeições, mas Deus não olha. Então, eu gosto muito de Paulo. Paulo é um cara que ele é direto, objetivo, como Jesus era, né? Paulo lá em Romanos, capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que transformar o meu pensamento naquilo que Deus quer que eu faça, não aquilo que eu quero fazer, porque as coisas que eu quero fazer, Paulo diz, as coisas boas que eu quero fazer, eu não faço, mas as coisas mais que eu não quero fazer... O que aconteceu? Por que entrou esse vírus na nossa vida? Esse vírus aí tem um nome, que é Satanás. Isso aí. Esse vírus que você falou, tem um nome, é Satanás. Lá, quando o homem começou a querer pensar do jeito dele,
Que ele tinha uma comunhão, o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Aí deixou entrar o vírus. O vírus entrou. Desgraçou a vida nossa. Porque eu trabalho hoje, você trabalha hoje, por causa de Adão. Adão lá, Não precisava nem trabalhar. Não é, rapaz? Ele viu uma A vida. mulher não precisava nem sentir dor no Então, parto. rapaz, casa, comida, roupa lavada, 3 milhões por mês, Tinha rapaz. tudo, tinha tudo, tinha tudo. Então nós passamos a viver esse pranto por causa do pecado que existe em nós. É verdade. E nós sofremos até o dia de hoje por causa do pecado que existe no mundo. Por isso Jesus chamou um grupo, chamou algumas pessoas e disse para essas pessoas: ide e pregai. Por que é tão difícil, pastor, fazer isso? Porque a gente não quer. É porque a gente não quer. E agora Um eu vou fazer exemplo uma da minha pergunta. vida, eu não queria ser crente. Eu não queria. Eu dizia para minha amiga de trabalho, Doraléia, era minha amiga de trabalho. Eu dizia para ela: evangelho para mim é fuga. Na minha total ignorância, eu estava falando uma grande verdade. Verdade. Uma grande verdade. Aí, quando eu tive a oportunidade... Não tinha discernimento espiritual. Nenhum. Eu vivia sexta-feira no centro, no domingo eu estava na igreja católica e na segunda-feira eu estava na maçonaria. Então, na minha cabeça, era uma loucura, entendeu? Então, o que eu almejava? Liberdade. De fazer o que eu quisesse. Então, o que aparecesse para mim era lucro. Mas eu ainda não tinha entendimento, até o dia que eu tive que optar. Eu tive uma opção. Eu cheguei num médico, levei minha mãe no médico, minha mãe internou, e o médico disse: olha, tua mãe vai operar, ela tem 95% de chance de morrer e 5% de viver. Se você acredita em alguma coisa, se você crê em alguma coisa, se apegue nisso. E eu, naquela hora, me ajoelhei no hospital e falei: Senhor, se tu salvares a minha mãe, né, eu vou te servir. Mas levou um tempo, Fernando. Por que a gente faz essa chantagem com Deus, né? Porque a gente acha que pode dominar alguma coisa. Você não tem domínio sobre nada. Nada. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Nada. Mas a gente acha que tem. É verdade. Aí a gente fica até cobrando: Senhor, eu quero esse emprego. Mas será que Deus quer esse emprego para mim? A gente dá ordem a Dá Deus. ordem a Deus. Eu levei 18 anos brigando com Deus para não ser pastor. Só 18 anos. O que eu tinha, ele tirou. E eu sabia que ele estava tirando. Por que ele estava tirando? Até o dia que eu falei: Senhor, não tem mais nada mesmo agora eu vou te servir. Aí fui fazer o pastoreio desempregado com 3 filhos adolescentes e Deus me sustentando. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Não a mim, mas a palavra dele, que me sustenta e nos sustenta até o dia de hoje. Amém. Mas aí eu fico brigando com Deus. O que é que eu quero? Eu quero o vírusinho. O vírusinho é mais gostoso. Mais gostoso. Eu participei de um podcast que o pastor me perguntou: é bom ser pastor? Eu falei: é difícil, mas é muito bom. Porque eu estou fazendo não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Esse podcast é bom? Gostou? Ótimo. É legal, né? Muito bom. Mano, sabe que muitas pessoas que fizeram podcast aqui com a gente, inclusive os programas antigos, voltaram. Eles Voltaram ficaram felizes. para disso, né? Voltaram, tá aqui, ó. Pastor Carlos Zé tá bonzinho hoje. O que está acontecendo com ele? São quase 6 anos de caminhada. Tá elogiando, rapaz, a gente aqui, a mim. Eu fiquei feliz, pastor Eu tô Carlos fazendo Weller. 2 anos já aí, ó. 2 anos, né? E eu te vi pela internet, não foi? Isso aí, ó. Doraléia, que é a esposa aqui, verdadeiramente, somente o Senhor dos Exércitos para pelejar por nós. Amém. Marcos Vinícius de Almeida. Será que é o Marquinhos isso aqui? É o Marquinhos? Não, é da minha igreja. Marco Miranda. Marcos Vinícius é Da minha igreja da também. sua igreja também, né? Uma Boa noite, benção. pastores. Carla Lúcia, Deus transforma o pranto em alegria, Aleluia. aleluia.
e a sua esposa. Aleluia, Jesus lava, limpa e nos toma pela mão. E Ednandade, a culpa disso foi o fruto da árvore mãe. Assim falou meu filho. Rapaz, a culpada disso tudo. Manda um abraço para a irmã Silvia. Tá A irmã Silvia. A irmã Silvia está assistindo, a esposa do pastor Carlos Werner. Isso, Silvia Fernandes. Silvia Fernandes. Eu convidei ela no último programa para ela fazer oração comigo. Será que ela vai fazer? Pastor Carlos Werner vai permitir? Vai fazer oração comigo, irmã Silvia? Olha, irmã Silvia, você está convidada aqui a vir no programa, ao vivo, com o pastor Carlos Werner, dar o testemunho, falar sobre o seu ministério. E se ele permitir, faremos uma oração na torre de oração de segunda a sexta-feira. Aí depende, não depende de mim, depende do seu esposo. Deus abençoe, saúde, muita paz no coração. A culpa disso foi o fruto da árvore mãe, sim, falou meu filho. Será que o culpado disso tudo então foi Eva? Foi? A gente tem sempre que achar um culpado, né? O culpado disso tudo. Bom, é interessante, a palavra de Deus foi para Eva ou foi para Adão? Do fruto do jardim, lá no meio da árvore. Para quem é? Adão, a responsabilidade era dele. A gente que bota o peso no corpo dos outros. Agora, então vamos botar aqui, vamos perguntar uma pergunta aqui. O senhor falando espiritualmente aqui. Não sei se sou da minha faixa etária. Eu sou mais velho do que eu sou mais velho aqui? Você é mais novo que eu. Eu sou mais novo? É. Eu tô com 67. Eu tô com 69. 69? Faço 70 agora. Caramba, você foi o que me superou na faixa etária, que todo É mundo aqui, poxa, tudo mais novo. Mais novo, você me superou, então Que deu bom. um respeito. E eu sou mais velho e eles não querem me respeitar. Não quer, não? De jeito nenhum. Dá um jeito aí, rapaz. Rapaz, a coisa é difícil. Pastor Daciel, agora falando sério mesmo, a gente fica brincando, mas realmente, o homem, espiritualmente falando, o homem é o cabeça ou não? O homem é o cabeça. É o cabeça? O homem é o cabeça. O homem é o cabeça? O homem é o cabeça, mas a maior cabeça é Cristo. É. O homem é o cabeça, Luiz, também? Sim. O homem tem autoridade, né? Tem que ter autoridade. Tem autoridade, sim. Tem que ter autoridade, então tá certo. A gente vai orar daqui a pouquinho aqui. Se você tiver algum pedido aqui, escreve para a gente poder orar. Que Deus com certeza estará operando no nosso meio, estará operando no seu lar, na sua casa. Eu sei que é difícil, são tantas tribulações, às vezes a gente passa, né, na nossa vida, mas eu queria, até para que a gente falasse um pouquinho, né, do Pranto Alegria, a gente falasse um pouco dos ministérios. Fala um pouquinho do teu ministério, deixa o endereço aí para que o pessoal possa, né, participar, as pessoas que estão assistindo. Eu sou lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura. Pastor presidente lá, pastor Márcio da Silva, um abraço para ele. Também para sua esposa missionária Núbia. Amanhã nós temos o culto lá de cura e libertação. Você que puder estar conosco lá vai ser uma bênção. E amanhã também nós estaremos lá com a igreja fazendo uma capina lá no recanto, lá, Cantão, né? No Cantão lá, a igreja, todas as igrejas envolvidas lá com esse trabalho da Casa de Refúgio lá. Fazendo da bica. E vai ser uma bênção lá. E no sábado também, é dia 22, sábado, né? Em frente ao mercado lá, não é feriado. em frente ao mercado vai ter lá o evangelismo. Todos estão convidados, vai ser uma bênção. E hoje nós tivemos aí igrejas reunidas, agora na sala de oração nós estamos com 10 igrejas reunidas. E o que começou Essas lá... 10 igrejas são ali da própria comunidade da Bica ou Não, agora é o que eu ia falar. Começou lá na Fazenda da Bica, agora nós já estamos lá na pista e já estendeu até Madureira. Agora nós estamos com mais uma igreja em Madureira. E tem sido bênção, né? E a gente espera que quanto mais pessoas estiverem juntos, falei com o irmão Luiz também para falar com o pastor Célio lá na Igreja Metodista de Cascadura. E o precursor disso tudo foi o pastor Carlos Werner, não foi? Olha, eu acho que foi o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo sim, que usou ele como instrumento. Mas ele tomou a iniciativa, dessa união, o jantar solidário, as igrejas ali na comunidade, né? Eu acho a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, né?
Acho Isso. parabéns ao pastor Carlos Wesley. Isso né? mesmo, parabéns, meu Pede ele para pastorzão. me convidar para ir para lá. Não, ele tem convidado, só que Ele tem convidado? Posso ir lá? o negócio tem que ter muita flexibilidade. Nós chegamos aqui hoje, o senhor estava bravo com a gente aqui. Posso ir lá fazer uma visita? Pode. Posso ir lá na sua igreja, pastor da Silva? Deve, Posso ir? deve. Tá vendo, pastor Carlos? Ele me convidou. Pode ir lá, mas pois não. Vai. Então, nós temos feito um trabalho lá, um trabalho que tem sido muito árduo, professor Fernando, porque nós estamos enfrentando lá situações adversas, né, a respeito de violência, a respeito de, como eu posso dizer, brigas de facções. Impedimento, né? E a gente tem orado muito por Cascadura, tem orado para que realmente essas pessoas venham se converter e a ação demoníaca do inimigo, do adversário de nossas almas venha cair por terra. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E nós temos orado, nós temos clamado, porque o que temos, né, nos nossos corações é que todos venham se converter conforme o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo tem dito, né? Que Ele não deseja que ninguém venha a ser destruído. Ele deseja que todos verdadeiramente venham se converter. Então, Amém. é o nosso desejo e nós temos nos reunido para isso. Nós temos para orar, para clamar, para divulgar esse nome do nosso Amém. Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem sido uma bênção. A igreja metodista, a igreja também batista do nosso pastor Daciel, várias igrejas ali nós estamos juntos, e ele a gente sempre chamou. redutivo para receber o pastor Daciel aqui. Para todo mundo. Aí eu falei abro a assim, porta pra todo mundo. abre a porta aí, o pastor Daciel quer trazer uma mensagem aí de vitória. Aí ele falou Glória assim, a não, Deus. pode deixar que eu vou convidar. É isso aí. Luiz, fala um pouquinho da igreja metodista, então, da gente, a reunião de oração que terça-feira vocês têm feito em célula ali, só para as pessoas se familiarizarem. Então, sim, a igreja metodista, ela tem hoje, nos dias de hoje, iniciou um trabalho com células. Igreja Metodista de Cascadura, Hernani Cardoso, 115, ou Padre Telêmaco, 34. Nossos pastores lá, vou apresentar também. Pode Os falar. pastores lá é pastor Célio, pastora Carla, tem lá nos abençoados lá, e a gente está realmente desenvolvendo esse trabalho de células, né? Lá em casa tem acontecido de 15 em 15 às terças-feiras. Essa terça-feira agora até tem sido um trabalho bem edificante para nós, a gente tem amadurecido no Senhor através desse trabalho. Tem sido um tempo de bênção, de desenvolvimento da palavra de Amém. Deus, que a gente Glória a vem Deus. falando isso aqui há muito tempo, né? De ouvir o Espírito Santo de Deus. Essa semana foi sobre o tema de Moisés ali no deserto ali, para viver o propósito de Deus. Foi um tema assim bem edificante para as nossas vidas, e o Senhor tem trabalhado sábado agora, a partir das 2 horas. A gente vai ter um seminário sobre batalha espiritual lá. Amém. Quem quiser participar, tá convidado, é só entrar aí no Google aí, buscar o endereço aí, tem um link lá para poder se inscrever. E a igreja tem tido ali bastante atividades ali, tem usado de bastante ferramentas para exercício, né, do conhecimento da palavra de Deus e da fé, né? Da fé através da palavra de Deus, para que a gente possa alcançar essa alegria plena aí da pessoa de Deus, né? Como diz lá em João, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e dar Amém. vida Glória a em Deus. abundância, ou seja, Amém. alegria em abundância. Amém. E é pela palavra de Deus que a gente tem a oportunidade de conhecer essa alegria de Deus. Eu estou feliz, pastor Carlos Wesley hoje foi a unidade de todo. Sua esposa é bacana também, a Bessa, rapaz. Hoje eu estou tão feliz que é só elogio. Mas eu casei com ela. Pois é, rapaz, aqui não, e olha só, programa muito bem dirigido, amei, e vamos transformar nosso pranto em riso. Ela já está convidada a vir ao programa. Fiz lá, né, numa batalha espiritual, e a gente vai orar com certeza daqui a pouquinho. Pastor Daciel, fala um pouquinho sobre o seu ministério, né? O pastor Carlos Wesley está
ele normalmente ele não assiste o programa de qualquer pessoa, não. Eu vou até falar isso aqui. Ele às vezes deixa batido, passa despercebido, porque ele não assiste qualquer programa, não. Mas hoje ele está assistindo porque o senhor está aqui. Que bom. Entendeu? Meu Então, amigo. ele é seu amigo. É meu amigo. Não, é seu amigo. Não, Não é seu amigo não, né? Não, ele é meu amigo também. Hoje ele está me elogiando aqui, ele é meu amigo. Gosto dele também. Se redimiu hoje. Não, hoje ele, poxa, A luta deles é por causa da FATEF. a FATEF ele tem problema com a faculdade, mas não tem problema. Ele queria fazer, ele fez Bennett e eu falei para ele que ele deveria fazer FATEF. Aí ele não aceitou e tudo, começou o debate teológico, mas está tudo bem, vamos lá. Deus abençoe a todos, Marcos Vinícius de Almeida aqui também. Né? Deus abençoe Marcos também, nossa irmã Edna que está aqui, ó, e nos assistindo, obrigado pelo carinho. A culpa disso tudo foi o fruto da árvore mãe, sim, falou meu filho, né, que ela já disse. Marcos Vinícius, nossa irmã Edna, pastor Carlos Wesley, minha esposa também que entrou aqui, então, Carla Lúcia também. Então, obrigado aí pelo carinho e a receptividade dos nossos irmãos. Fala um pouquinho do ministério. Não, querido, eu estou pastor na Igreja Batista na Fazenda da Bica, uma igreja abençoadíssima. Tenho ali muitos irmãos e amigos, tenho mais amigos do que irmãos. E estou ali há pouco tempo, só há 17 anos que nós estamos trabalhando ali. E a nossa igreja é uma igreja tradicional e aberta, né? Nós temos, graças a Deus, temos um ministério de pessoas que trabalham na obra do Senhor. Nós temos nossa escola bíblica dominical, sustentada pelo Espírito de Deus. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Amém. Temos vivido momentos ali em Fazenda Bica nesses últimos anos, primeiro com a pandemia, agora com essa guerra espiritual, que é uma guerra espiritual. Mas nós vamos, com o Senhor, vencer essa guerra. Nossa igreja está ali na rua Câncio Póvoa, 135, Fazenda Bica, pertinho do Morro do Fubá. Amém. E ali nós congregamos com alegria e com a presença do Senhor. Eu quero fazer um pedido para que você que está nos ouvindo e cada um de nós estejamos em oração para que esse trabalho no feriado, dia 21, amanhã, aconteça. Nós vamos fazer uma limpeza numa área e abençoar essa área, consagrar essa área e ali fazer um parquinho para as crianças. Em nome de Jesus nós vamos fazer, para que as crianças da comunidade tenham alguma coisa para poder se alegrar, porque hoje é só pranto. Hoje na comunidade é só pranto, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso as igrejas se uniram para, primeiro, interceder uma pela outra, interceder pela comunidade e colocar em prática aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque ficar atrás de um púlpito ou ficar dentro de uma igreja, dentro de um santuário, não é igreja. Igreja é fazer a obra e abençoar vidas, né? Falou tudo, não, papai. Apertar aqui, peraí. Amém, amém. Não, saiu de quatro paredes, saiu. Saiu. A não, igreja, saiu. as igrejas saem de quatro paredes. Pastor Carlos Zé também sai. Sai? Sai. Graças a Deus. Nós saímos juntos. Né, Vocês estão saindo juntos? Nós saímos juntos. Leva ele também. Levo. Leva ele vai se converter. Então eu quero convidar você que está nos assistindo para participar dos nossos cultos. Se você puder ir na Fazenda da Bica, vá na Igreja Batista, tem a Assembleia de Deus, Casa de Refúgio, tem a Igreja do Pastor Carlos Salles, que era Efraim de Deus, tem a Metodista, tem muitas igrejas. Não posso ir lá na Fazenda da Bica. Procure o Senhor numa igreja para que você possa entender a palavra do Senhor. E você será muito bem-vindo e será transformado o seu pranto em alegria no Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Luiz, faz a propaganda aí de momentos de reflexão, uma palavra de avivamento, domingo, 21 horas. Estamos lá com o pastor Elcio, inclusive o pastor Elcio mandou um abração para ele, né? O pastor Elcio conhece o pastor Daciel. E antes da gente orar, o pastor Carlos Salles vai orar, ele vai terminar a oração para a gente, porque Deus vai transformar
o pranto em alegria em nossos corações, em nossas vidas, Amém. porque a gente depende do Senhor. Amém. Pode falar sobre Vamos fazer como o chefe faz, né? Depois que tudo tiver acabado, que o culto já tiver terminado lá na casa do Senhor, momentos de reflexão e avivamento, com o professor Fernando Lopes, pastor Elcio, irmão Luiz. Vem que vai ser uma benção. Deixa eu É isso aí, pelo Face, 21 horas no domingo. No domingo. Não é isso? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus transforme o pranto em alegria, porque eu creio. Pastor Carlos Salles é o homem do sobrenatural e ele vai orar por vocês agora 3 minutos. E o pastor 3 minutos aqui para a gente encerrar a nossa programação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que tivemos, clamando ao Senhor, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, que tem clamado, Senhor Deus, por cada um de nós, ó Pai, com gemidos inexprimíveis, ó Pai, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesta noite, ó Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, Obrigado. para a vida, Senhor Deus, da pastora Edna, Senhor Deus, que se encontra, Pai, internada, Senhor Deus, em uma situação, Senhor Deus, muito difícil. Mas para o Senhor, ó Pai, nada é impossível. Aleluia. Então, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja tomando, ó Pai, a tua serva, Senhor Deus, e restaurando para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Também, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas, ó Pai, estão acamadas, Pai, outras, ó Pai, nas cadeiras de rodas, muitas vezes, ó Pai, debaixo das marquises, ó Pai, outras vezes, ó Pai, perambulando, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai, como peregrinos, ó Pai. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também, Senhor Deus, como nas recepções, ó Pai, hospitalares, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nos leitos, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, mas o Senhor, ó Pai, é quem tem, Senhor Deus, a última palavra. Diz a tua palavra, ó Deus de Israel, se ainda há médico em Gileade, se ainda há remédio em Gileade. Nós somos prova viva, Senhor Deus, de que há um médico, ó Pai, médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Senhor quem rege todo este mundo, nada foge do controle das tuas mãos. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, do teu sobrenatural, das tuas mãos potentes, do teu milagre, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas, ó Pai, que têm chorado, ó Pai, que têm clamado. Muitas vezes, ó Pai, não consegue, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, com seus lábios, mas através dos seus pensamentos, ó Pai, tem, Senhor Deus, colocado, ó Pai, a sua fé em ação. Assim, ó Deus, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que tudo, ó Pai, aleluia, que verdadeiramente nós temos depositado diante do Senhor, nada, Pai, nada, nós sabemos que foge do teu controle. Então abençoa, Senhor Deus, e faça resplandecer da tua glória, Senhor Deus, sobre os teus filhos e as tuas filhas. Oramos, ó Pai, pelo trabalho, Senhor Deus, aleluia, das igrejas ali reunidas, ó Pai, tanto, Senhor Deus, no dia 21, conforme no dia 22, ó Pai, que irá, Senhor Deus, levar o teu nome, ó Pai, através, Senhor Deus, ó Deus de Israel, dos teus servos, ó Pai, das tuas servas, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja protegendo, guardando, blindando, livrando de todo o mal, Senhor Deus, da mulher sanguinária, do homem perverso, Senhor Deus, da bala perdida também achada. Que o Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, proteger, guardar, livrar, Senhor Deus, de todo o mal. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, assim conforme foi profetizado, Senhor Deus, que nenhuma bala, Senhor Deus, venha sair, Senhor Deus, das armas, Senhor Deus, daqueles homens, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, estar glorificando o teu nome, que possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarmos, ó Pai, blindados, ó Pai, com o teu Santo Espírito, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar e para nos proteger. Assim, Senhor Deus, protege e guarda no teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor Deus, guarda os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, principalmente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós que estamos voltando, Senhor Deus, para os nossos lares, que o Senhor venha, Senhor Deus,
nos livrar de todo mal, Senhor Deus, guiar, Senhor Deus, a direção, Senhor Deus, dos nossos carros, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, em segurança dentro dos nossos lares, para a honra e glória do Teu nome. Também, Senhor Deus, abençoa aí a dona Saurinha, Pai, esteja, Senhor Deus, abençoando o pastor Carlos Wesley, Pai, todos, ó Pai, que estão envolvidos, ó Pai, com essa obra. Também os participantes, ó Pai, que estão conosco nesta noite. Abençoa para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória O Rafael, lembra dele. Meu Deus e Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por todos os benefícios que tu tem concedido. Amém. Amém. E pela oportunidade que temos de buscar a tua presença e o entendimento da tua Amém. palavra. Glória a Deus. Nós não somos nada sem a tua presença, Senhor. Por isso clamamos, Senhor, derrama sobre nós cada vez mais o teu Espírito. Amém. Amém. Para que possamos, Senhor, escondido atrás da cruz do Calvário, Amém. viver e Glória pregar a a Deus. tua palavra. Obrigado, Deus. Guarda-nos, Senhor, a cada momento e recebe a nossa adoração. Toma conta do teu povo, que o teu povo que se chama pelo teu nome possa se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos Amém. para se colocar diante de ti. Amém. Mas te somos gratos, Senhor, por tudo que tu tem feito. Te somos gratos, Senhor, pela vida do Rafael que tu poupaste, Amém, Senhor. Amém. Aquele jovem, Glória Senhor, a Deus. que brigou por um bem que ele tinha, Senhor, e foi perdido. E por isso ele levou um Amém, tiro, Senhor. Senhor. Mas esse tiro foi, Senhor, guiado essa bala para que nada acontecesse e que ele possa reconhecer Glória que a houve Deus. um livramento. Amém. Amém. E esse Amém, livramento, Senhor, nós somos gratos, porque a cada dia temos o livramento em nossas vidas. Amém. Guarda teu povo, Senhor, guarda a tua igreja. Amém. Promove, Glória a Senhor, Deus. no seio da tua igreja, uma edificação para que possamos, Senhor, ser realmente sal da terra e luz do mundo. Amém. Guarda-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, Amém. guia-nos, Senhor. Nós oramos agradecidos Obrigado. em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua Aleluia. palavra, por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Amém. Eu queria aqui agradecer, Senhor, pela vida da nossa irmã Denise, que saiu do CTI ontem, Amém. e hoje está no seu lar, Senhor, testemunhando de Ti. Eu creio, Senhor, que esse programa aqui, são 16 anos que estamos aqui na Nova Sião. E eu gostaria de pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas humanas, que às vezes eu tenho dificuldade de chegar até aqui. Mas obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Amém. Obrigado pela vida daqueles que estão envolvidos, meu Pai, nesse contexto, como o pastor Jaciel, o pastor Carlos Wesley, nosso irmão Luiz, pastor Carlos Salles, com toda a sua igreja, com todos esses irmãos que têm estado aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta rádio, pelo Mário Márcio, pela vida do Júlio, que está sempre ali do outro lado. Obrigado pela vida do nosso irmão Luiz, da sua família, de todas as igrejas, meu Pai, que estão envolvidos na tua obra e envolvidas em pregar a tua palavra e cumprir o teu ritmo. Que Deus abençoe, meu Pai, esta programação, que nós possamos, meu Pai, dar continuidade na tua obra até o dia que o Senhor nos chamar. Deus, obrigado. Guarda-nos, leva para os nossos lares e teu Espírito Santo, a tua graça possa estar conosco. Aleluia. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Glória a Deus. É isso, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento, Rádio Web Gospel Online, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Estaremos ali, eu, pastor Carlos Wesley, com um programa pré-gravado, bate-papo cristão aqui toda quinta-feira, e onde tudo terminou, não tem mais nada, não tem mais culto, a gente começa 21 horas, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento, no domingo. Pode falar, meu irmão. Você não citou aí, eu queria fazer um agradecimento ao Marquinhos também, nosso parceiro também. Ok. As palavras de carinho que eu assisto o programa, né, claro, e aí tanto você quanto o Marquinhos fizeram Marcos Miranda, nosso irmão, nosso parceiro aqui também. Eu sou grato a Deus aí pelos elogios de vocês. Marquinhos, saudade também. Fernando falou da primeira vez que tu esteve aqui, eu estive. Fernando falou que eu quase babei no Marquinhos. Mas tu é um homem de Deus, Marquinhos. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Abração, Marquinhos.
É isso aí, ó. Semana que vem a gente vai estar aqui com o irmão Reinaldo, né? Aí vocês combinam com o irmão Reinaldo para pegar ele lá. E se o Marquinhos vier, eu vou fazer o seguinte, semana que vem, se o Júlio permitir, vai ficar vocês 4 aqui, eu vou ficar ali, não vou aparecer nem nas câmeras. Então eu vou ficar ali, vou conduzir o debate dali, vocês vão falar aqui. Né? Então eu quero ter esse privilégio de ter vocês 4 aqui e poderem falar. Então se tiver todo mundo aqui, né, os 5 presentes, vamos ver se a gente consegue fazer isso. E eu gostaria que o pastor Daciel também retornasse. Se ele puder trazer a sua esposa também vai ser um prazer, entendeu? Hoje liberei perdão para o pastor Carlos Hélio. Né? Já estamos com Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai todo mundo para o céu agora. Eu estou mais próximo, eu sou mais velho, né? É verdade. Aí depois é o verdade. senhor. Não, o senhor é mais velho. Mas vamos ser primeiro. Olha, irmão. Ele está ali. E o Júlio já está ali, ó, para terminar. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, bate-papo cristão a partir de 21 horas. Amém. A gente aguarda vocês e que Deus nos guarde, não é? Para que a gente possa chegar nos nossos lares aí tranquilo. Pode impetrar a benção aí, vai. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, venha Senhor. sobre Glória cada a Deus. um de nós Amém. e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra. É a nossa oração em nome de Amém, Jesus. Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados. Amém. Ai, que benção. Nem doeu, né?